Imagine-se deitado na brancura estéril de uma cama de hospital, onde o tempo parece diluir-se numa substância viscosa e lenta. O seu batimento cardíaco, esse tambor fiel que marcou o ritmo de cada alegria e cada medo desde antes de ter memória, começa a diminuir progressivamente, enquanto a respiração se torna laboriosa. Semelhante a uma brisa suave e cansada que mal consegue roçar as folhas secas no fecho melancólico do outono. Nestes momentos conclusivos, o corpo, essa máquina biológica de imensa complexidade, começa a enviar sinais sutis de angústia, um telegrama final a uma consciência que se desvanece. Este processo constitui um procedimento que avança discretamente, comparável a uma sinfonia que se arrasta gradualmente para a sua culminação num silêncio absoluto. O indivíduo que, por graça ou maldição, permanece consciente, pode discernir uma fadiga antiga que permeia toda a carne. Assemelha-se à energia vital sendo retirada incrementalmente de cada célula, como quem apaga uma às velas de um imenso salão de baile, propelindo o ser para uma condição comatosa profunda. Ali, a percepção desvanece-se progressivamente, análoga à iluminação do crepúsculo dissolvendo-se na escuridão de uma noite sem lua. Finalmente, a atividade das ondas cerebrais cessa por completo, designando o instante da morte autêntica, esse limiar que a humanidade tem temido e venerado em igual medida. O coração para a sua marcha, o cérebro e os sistemas metabólicos terminam exaustivamente a sua labuta, o corpo, outrora repleto de vitalidade, desejos e histórias, persiste agora numa quietude escultural. As pupilas ascendem e dilatam-se, transformando-se em dois abismos vazios que engolem a luz, janelas abertas para uma casa desabitada. Os fluidos corporais sudam, gerando uma aparência gelada e alheia, como se a matéria mesma começasse a esquecer o nome de quem a habitou. Aproximadamente 10 minutos após esse último suspiro, a temperatura corporal começa a declinar gradualmente, obedecendo às leis termodinâmicas que não compreendem o luto. A pele empalidece, adquirindo o tom da cera antiga ou da névoa matutina que se assenta sobre uma escultura de mármore. Este fenómeno, denominado albor mortis, marca a fase do arrefecimento post-mortem. Nesta progressão, o corpo perde aproximadamente 1,5 graus Celsius por hora, embora esta descida seja um diálogo com o ambiente, arrefece metódica, como um fogo que se extingue solitário numa noite de inverno. Investigações científicas recentes, incluindo as documentadas na literatura de patologia forense até ao ano de 2025, sublinham que esta taxa é caprichosa e flutua com base em fatores como a temperatura ambiente, a umidade e a massa corporal do falecido. Onde os indivíduos corpulentos retêm o calor com uma tenacidade melancólica, arrefecendo mais lentamente devido ao isolamento dos seus tecidos. Este arrefecimento não é mera mudança física, mas um relógio silencioso, um indicador pivotal que auxilia os peritos forenses na reconstrução da cronologia dos eventos, permitindo-lhes escutar os ecos do tempo na carne fria. Internamente, no universo microscópico do seu ser, as células que antes funcionavam em harmonia comparável a um coro celestial perecem gradualmente devido à privação de oxigênio. Rompem-se, libertando os seus fluidos intracelulares num ato de autodestruição química. Isto instaura uma confusão silenciosa sob o tegumento, uma revolução sem testemunhas. Uma hora mais tarde, a circulação sanguínea detém-se definitivamente, sob a influência implacável da gravidade. O sangue, já sem o impulso do coração, congrega-se nas regiões inferiores do corpo, nas costas. Nas ancas e nas pernas se o corpo jaz em posição supina, formando manchas violáceas conspícuas, como mapas de um território desconhecido. Este acontecimento, denominado livor mortis, manifesta-se como uma mancha de tinta que se difunde através de um pergaminho antigo, emergindo 20 ou 30 minutos após a morte e fixando-se permanentemente entre 8 e 12 horas depois. Estudos contemporâneos em alterações post-mortem, como os publicados em revistas médicas de prestígio até 2025, elaboram que o livor mortis pode fornecer pistas cruciais quanto à posição do corpo no momento do óbito. Pois o padrão de assentamento pode alterar-se se o cadáver for reposicionado nas horas iniciais, narrando assim a história muda dos últimos momentos e ajudando a distinguir entre uma morte natural e uma suspeita. Subsequentemente, a química da imobilidade toma o controle e as articulações começam a endurecer. Os músculos tensionam-se como cordas de violino prestes a romper-se, e o processo de rigor mortis inicia-se aproximadamente 3 horas após a morte, atingindo o seu zenite, a máxima expressão de rigidez, após 12 horas, e perdurando até 36 horas. Em consequência, o cadáver solidifica-se, semelhante a uma escultura de gelo, mantendo esta rigidez até que a decomposição, na sua labuta de reciclagem, a alivie novamente. Nesta conjuntura, o ser humano que outrora sorriu, amou e sonhou transforma-se num objeto inteiramente gelado e mudo sob as iluminações ascéticas do hospital. Os sons dos aparelhos, já desconectados ou inúteis, reverberam ainda na memória do quarto, análogos ao murmúrio final da vida. A ciência forense,
tal como detalhada em revisões recentes de instituições como o Centro Nacional para a Informação Biotecnológica até 2025, elucida que o rigor mortis surge da depleção do trifosfato de adenosina. A molécula que facilita a relaxação muscular é o esgotamento final da energia, e a sua progressão pode ser acelerada em ambientes quentes ou desacelerada nos frios, proporcionando mais vislumbres temporais para as investigações que buscam a verdade. 5 horas mais tarde, o cenário muda drasticamente. As bactérias que residem nos intestinos, antes organismos simbióticos diminutos, aliados na digestão, proliferam expeditamente ao não encontrar resistência imunológica e disseminam-se como uma tempestade subterrânea. Erosionam os órgãos internos desde dentro, num banquete microscópico, e emitem gases de metano e sulfureto de hidrogênio. Isto gera um odor mais pungente que o de um ovo podre, um aroma primordial, análogo à fragrância da putrefação ascendente das profundidades terrestres. 24 horas após a morte, se a temperatura ambiente for elevada, o cadáver pode assumir um matiz esverdeado devido à decomposição da hemoglobina, pintando a pele com as cores da terra. Concorrentemente, os gases da decomposição acumulam-se, aumentando a pressão no tórax e no abdômen, o que pode expelir fluidos pela boca e pelas fossas nasais num último suspiro macabro. Sobre a pele formam-se bolhas, semelhantes a borbulhas ascendendo de um pântano antigo. Se a intervenção não for pronta, tal como a refrigeração ou o enterro, o cadáver incha substancialmente, o rosto expande-se perdendo os traços familiares, as extremidades agrandam-se anomalamente. Certamente, moscas, vermes e outras criaturas acorrem, roendo o corpo e incorporando-o na cadeia alimentar da natureza. É o lugar onde a vida persiste em formas alternativas, um lembrete de que a matéria nunca se destrói, apenas se transforma. As etapas avançadas de decomposição, delineadas nos compêndios científicos de 2025 sobre tafonomia forense, abrangem a autólise inicial e a putrefação, seguidas pelo inchaço, a decomposição ativa onde os tecidos se liquefazem, a decomposição avançada com exposição esquelética e, finalmente, os restos secos, com cronologias que variam extensamente segundo o clima, aceleradas em cenários tropicais a meros dias, ou prolongadas em condições áridas ou congeladas a meses ou anos. 3 meses depois, as bactérias demoliram grande parte da arquitetura corporal e propagam um odor horroroso, semelhante a uma maldição antiga que adverte os vivos. A maioria dos tecidos moles transmuta-se num líquido negro, e os ossos emergem sob a carne dilacerada, como relíquias arcaicas desenterradas do solo. Nesta fase, o cabelo e as unhas, que não se alongam genuinamente após a morte, mas o parecem devido à contração cutânea, ficam excluídos da destruição imediata. Tudo o que outrora o constituiu, desde as memórias até aos sorrisos, quase se desvanece do mundo tangível. Amalgama-se com a terra e o ar, convertendo-se em parte de um ciclo eterno, pode estrelas retornando ao cosmos. No entanto, antes da morte biológica total, sente-se o ser humano como um caminhante errante entre os vivos e os mortos. Cientificamente, o exame clínico da consciência no limiar é árduo, pois a morte representa uma fronteira da qual o retorno não é fácil. Contudo, aqueles resgatados do limiar da morte transmitem narrativas que provocam profundas contemplações, histórias que desafiam o materialismo puro. O renomado psicólogo e médico estadunidense Raymond Moody, pioneiro na escuta dessas vozes liminares, investigou durante décadas mais de 150 experiências de quase morte, episódios onde a consciência parece perdurar mesmo quando o coração para e o cérebro cessa de funcionar. Na sua publicação seminal de 1975, Vida depois da Vida, delineia os fenómenos peculiares comuns à maioria de tais encontros. No momento da separação da vida, os indivíduos recolhem a sua existência inteira como uma película rebobinada velozmente, não como um julgamento, mas como uma compreensão total. Particularmente, aparecem as pessoas significativas, pais com sorrisos cálidos, amantes com olhares afetuosos, filhos com risos ressonantes, amigos com memórias compartilhadas. Alguns percebem a consciência separando-se do corpo e flutuando ligeiramente como uma nuvem ou uma pena. Observam o próprio cadáver desde cima, deitado na mesa de operações, e escutam distintamente os sussurros frenéticos dos médicos e os bips das máquinas. Atravessam um túnel escuro e são atraídos para uma fonte de luz distante, análoga a uma abertura no tecido do universo. São conduzidos para lá por uma força suave, onde os seres queridos falecidos aguardam com abraços cálidos. Experimentam uma paz profunda envolta num amor incondicional que transcende a linguagem humana. No ano de 2025, as indagações iniciadas por Moody persistem, e na Universidade de Virgínia conduzem-se estudos rigorosos sobre as experiências de quase morte. Estas investigações são empregos hoje na educação médica e aprofundam a compreensão da morte, não como um fracasso médico, mas como um processo humano. Tais sondagens implicam que a consciência poderia continuar após a morte, como se não se detivesse,
mas flui-se para outro paisagem como um rio que desagua no mar desconhecido. Os avanços recentes da Divisão de Estudos Perceptuais da Universidade de Virgínia em 2025, incluindo um estudo quantitativo publicado em agosto que examina as necessidades de apoio entre 167 experimentadores, revelam que 64% buscou assistência após o evento, com efeitos profundos a longo prazo tais como um medo reduzido à morte e perspectivas espirituais realçadas. Ademais, a investigação de outubro de 2025 realça a necessidade de aconselhamento à medida, pois o apoio convencional frequentemente aborda inadequadamente os impactos transformadores. Advogando por enfoques integrados na atenção sanitária para ajudar à integração destas experiências que rompem os esquemas da realidade cotidiana. Não obstante, em anos recentes, abrangendo os estudos de 2025, muitos cientistas consideram estes fenómenos como alucinações induzidas pela deficiência de oxigênio ou o caos neuroquímico. Semelhante a sonhos intrincados no momento da morte, o cérebro liberta endorfinas e outros químicos para mitigar a dor, gerando sensações de flutuação e encontros celestiais. Contudo, certos casos, tais como pacientes cegos congénitos descrevendo cores nunca vistas em detalhe ou verificando eventos da sala de operações ocorridos durante o seu par cardíaco, sustentam o debate, desafiando a demarcação entre a ciência materialista e o enigma da consciência. Entra o ser humano verdadeiramente noutro reino após a morte? A resposta pende como uma estrela distante, inalcançável mas visível, sem prova definitiva. Estas narrativas incitam à reflexão sobre o significado da vida. Durante milénios, a humanidade tem evitado este tema, como se riu essa escuridão dentro da própria alma, mas a pergunta persiste. Contudo, a morte não é a terminação, mas um componente essencial da vida, como o crepúsculo pavimentando o caminho para um novo amanhecer. Desde a antiguidade até ao presente, inumeráveis imperadores, generais e gente comum buscaram a imortalidade. Desde as pirâmides egípcias até aos experimentos modernos de criogenização, e no entanto, todos confrontam finalmente esse destino. A vida é efêmera. Décadas são um mero piscar de olhos no fluxo eterno do tempo. Enquanto após a morte o corpo retorna ao pó, a consciência, ou a alma, poderia prosseguir a sua viagem como pó de estrelas no meio das galáxias. Tememos, mas a morte chega ligeira como um vento. Por isso, não é o fim da vida o que importa, mas a viagem. Viver o momento, repleto de amor e significado, adaptando-se como um rio que flui para o mar. E no momento do ano de 2022, a escala da nossa visão sobre a morte e o renascimento expandiu-se dramaticamente. Um astrónomo da NASA, segurando uma chávena de café quente diante do ecrã brilhante, deixa-a cair abruptamente. O som da quebra ressoa na sala silenciosa, análogo a um presságio de uma mudança imensa na nossa compreensão da realidade. Os dados do telescópio espacial James Webb, provenientes de um aparelho colossal à deriva no espaço profundo, desdobram diante dos seus olhos uma galáxia com idade de 13.820 milhões de anos. Isto é quase equivalente à idade estimada do universo mesmo. É uma circunstância paradoxal, como contemplar uma criança que é mais velha que a sua mãe numa sala de partos, é um dado que acelera o coração e gela o sangue. O suor frio flui na brisa do ar-condicionado. Imediatamente telefona ao físico Sir Roger Penrose, laureado com o Nobel em 2020, e um silêncio pesado de 12 segundos segue à revelação. Como a calma que precede a tormenta. Penrose, com a voz de quem olhou para o abismo matemático, declara: não são vástagos do nosso universo. São relíquias do universo precedente. O astrônomo sente-se transtornado, como se o sol sob os seus pés se dissolvesse. 3 meses mais tarde, analisando a radiação de fundo de micro-ondas, o resíduo do Big Bang, o eco do amanhecer do universo, descobre cicatrizes desvanecidas. Anomalias que implicam a morte de um universo anterior. Nesse instante, compreende que o Big Bang não é o começo absoluto, mas um renascimento das cinzas, um fênix cósmico. Ainda mais assombroso, certas galáxias capturadas pelo telescópio Webb exibem valores de desvio para o vermelho, a métrica que calibra a distância e o tempo no espaço, como um fio carmesim que se alonga, excedendo 14, e de acordo com as descobertas da NASA em 2025. Atingindo 17, e mesmo 25 em observações recentes que desafiam os limites teóricos. Isto implica que a luz partiu meros centenas de milhões de anos após o Big Bang, desafia as leis físicas convencionais de formação estelar. A física é errônea, ou o universo engana-nos, um dilema que rouba o sono. Deitado sob as estrelas do céu noturno, o astrônomo interroga o mistério infinito. Por exemplo, os relatórios de 2025 do telescópio espacial de James Webb, incluindo os de março que detalham a detecção de oxigênio na galáxia mais distante conhecida, JADES, GS, Z14-0,
com redshift de 14,32, formada apenas 290 milhões de anos após o Big Bang. E os hallazgos que sugerem estruturas maduras e luminosas muito antes do antecipado, podem provir de buracos negros primordiais ou propriedades herdadas de épocas cósmicas prévias, enriquecendo assim o discurso sobre as origens universais. A teoria mais audaz de Sir Roger Penrose, a cosmologia cíclica conforme, retrata o universo como um latido incessante. Cada Big Bang constitui um renascimento seguindo a morte do universo precedente. Desde o Big Bang até à morte térmica, a expansão do universo até ao frio e ao infinito, o processo inteiro assemelha-se a uma página num tomo gigantesco. Habitamos a página atual, com páginas antecedentes e subsequentes sendo outros universos. Continua como uma onda que rompe na praia, uma e outra vez. As exposições recentes de 2025, tais como a publicação em AR 14 sobre a física da cosmologia cíclica conforme de março, elaboram como as superfícies de cruzamento entre éons mantêm uma suavidade conforme, exceto nos pontos de Hawking, onde as ondas gravitacionais dominam, proporcionando um mecanismo para transições sem costuras e reforçando o rigor matemático do modelo. Parece mítico, mas Penrose em 2018 escrutinou imagens da radiação de fundo de micro-ondas do satélite Planck e proferiu evidência. Com a sua equipa de investigação, identificou 30 pontos frios circulares, com temperaturas inferiores em 0,00003 graus que os arredores. Um número minúsculo, mas a sua distribuição contraria todas as probabilidades estatísticas. Como uma pegada misteriosa sobre o vidro de uma janela embaciada. Penrose denomina os pontos de Hawking. Estes são fósseis de ondas gravitacionais de colisões de buracos negros gigantescos no universo anterior. Como atirar duas pedras num lago e criar círculos concêntricos que perduram após a pedra se afundar. Estas ondas propagam-se à velocidade da luz e atravessam os limites do espaço-tempo, inscrevendo-se no certificado de nascimento do nosso universo. Indeléveis como uma marca de nascimento cósmica. Os descobrimentos do telescópio espacial de James Webb em 2024 e 2025 tornam esta teoria ainda mais convincente. Descobriu galáxias antigas anomalamente luminosas. Segundo a teoria padrão, tal luminosidade necessita pelo menos 3 gerações de formação estelar, requerendo de 10 milhões a 2 mil milhões de anos. No entanto, o universo então tinha meros centenas de milhões de anos. Como uma árvore antiga surgindo completa após uma chuva noturna. A menos que exista uma herança genética do universo precedente para um renascimento veloz. As revelações de 2025 sobre galáxias com oxigênio e estruturas complexas desafiam ainda mais os modelos de crescimento, sugerindo mecanismos acelerados possivelmente vinculados a heranças cíclicas. Penrose descreve o futuro último do universo em termos ainda mais remotos e poéticos. Toda a matéria desintegra-se em fotões, partículas de luz pura. Os buracos negros evaporam via radiação de Hawking, os átomos decaem, e o universo retém somente luz. Já não há distância nem tempo, o tempo mede a mudança, e quando tudo é luz imutável, perde importância. Com um instrumento matemático preciso chamado transformação conforme, Penrose demonstra que este estado de luz pura é matematicamente equivalente ao momento do Big Bang. Como um círculo fechado onde a cabeça e a cauda são indistinguíveis, o futuro infinito e o passado infinitesimalmente pequeno são um. Não é uma metáfora, mas uma prova rigorosa que desperta a curiosidade sobre a essência da realidade. Mas o mistério maior persiste: se o universo é verdadeiramente cíclico, deixou a vida no universo precedente alguma informação? Em 2025, alguns cientistas propõem que é factível. As ondas eletromagnéticas e os neutrinos permanecem inafetados pela transformação conforme, atravessando limites portando chamadas de socorro ou advertências de correção de erros. Como uma carta de uma civilização antiga oculta em sinais não reconhecidos. O telescópio Webb em 2023 e 2025 encontrou galáxias espirais maduras meros centenas de milhões de anos após o Big Bang. Com núcleos e discos evidentes, normalmente requerendo milhares de milhões de anos para se formarem. Como um infante de 3 meses falando com a sabedoria de um ancião. Em artigos de 2024 e 2025, cientistas de Oxford e da Universidade Estatal da Pensilvânia afirmam que estas galáxias impossíveis roubam o sono. Se existem, a nossa compreensão da evolução universal é defeituosa, ou há uma herança do campo gravitacional do universo prévio. Como se o nosso cosmos estivesse construído sobre um esqueleto antigo. As suas distribuições não são aleatórias. Em 2025, o grupo do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian encontrou padrões geométricos desvanecidos mas evidentes, com probabilidades inferiores a ganhar a lotaria 100 vezes consecutivas. Penrose reclama isto como rastros do universo prévio. Como pegadas na praia borradas pelas ondas,
mas ainda visíveis para o olho treinado. Não obstante, nem todos concordam. Críticos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts assinalam que a cosmologia cíclica conforme alberga um defeito entrópico. Segundo a segunda lei da termodinâmica, a entropia somente aumenta, não diminui. Como água turva que não se aclara por si mesma. Penrose replica elegantemente: os buracos negros são os maiores repositórios de entropia, ingerem matéria concentrando desordem, depois evaporam via radiação de Hawking reseteando-a a zero. Como reiniciar um computador borrando dados velhos para começar de novo. Em 2024 e 2025, novas observações encontraram pontos frios gigantescos na radiação de fundo, conhecidos como o gelo do universo, inexplicáveis pela teoria tradicional. Penrose vê-os como feridas da colisão de dois universos infinitos. O telescópio Webb persiste em revelar: missões futuras poderiam detectar polarizações especiais ao redor dos pontos de Hawking. Isso seria a prova definitiva. A humanidade afirmaria que o universo não é o único nem o primeiro. Resolveria a antiga consulta filosófica: o que é o tempo? Se é cíclico, o tempo é uma repetição fechada, sem princípio nem fim, recorrendo infinitamente. Análogo ao eterno retorno de Nietzsche. Contudo, Penrose aclara que não é precisamente idêntico. A incerteza quântica engendra diferenças menores, como o efeito borboleta, florescem gerando universos diversos. Poderia haver um universo onde os dinossauros não se extinguiram ou a humanidade emergiu 10.000 anos antes. Um pensamento aterrador e belo: cada átomo nos nossos corpos atravessou inumeráveis ciclos. O carbono no nosso sangue foi o núcleo de uma estrela prévia, o oxigênio nos nossos pulmões contemplou a luz final de uma estrela moribunda noutro éon. Não somos pó de estrelas, mas pó de estrelas infinito, reciclado através de incontáveis eternidades. Em 2025, outras teorias cíclicas emergem, desde o modelo equipirótico de colisões de branas até à cosmologia quântica de laços. Penrose, agora com 93 anos, poderia não presenciar a resposta final, mas se a teoria se sustenta, ele continuará no próximo éon, em alguma forma, como parte da energia que nunca morre. O telescópio Webb continua observando galáxias que não deveriam existir, luz antiga, círculos misteriosos. A história do universo é mais longa, mais estranha e mais magnífica do que imaginamos. O Big Bang não é o começo, a morte não é o fim. O universo é um latido eterno, expande-se, talvez contraia-se, e não se detém. Somos um instante desse latido, mas olhando para o espaço profundo podemos compreender a nossa própria natureza. Um dia, a civilização de um próximo éon encontrará os nossos pontos de Hawking. Olhando para as estrelas e decifrando o universo, saberá que no limite do espaço-tempo está inscrita a verdade de uma vida que gravou a realidade com a sua existência. Naquele instante, quando a chávena de café se quebrou contra o sol na solidão de um laboratório, algo mais que cerâmica se quebrou, foi a ilusão da nossa finitude que se fez em pedaços. Só muito tempo depois se compreende que esse medo inicial ante a imensidão não era terror, mas o vértigo do reconhecimento, a intuição profunda de que a nossa consciência é um eco dessa mesma eternidade que observamos através de lentes e espelhos. E que a ciência não é mais que a linguagem com a qual tentamos recordar quem somos. A esses exploradores silenciosos, aos físicos teóricos como Roger Penrose que desafiam a noite com equações, aos investigadores como Raymond Moody que escutam os sussurros no linear, aos engenheiros do James Webb e aos patologistas que leem a história na quietude da morte, a todos aqueles que sacrificam os seus dias e as suas noites na penumbra dos laboratórios e dos observatórios. Sendo com paciência o manto do conhecimento humano para que nós possamos abrigar-nos contra o frio da ignorância, estendemos a nossa mais profunda e sincera gratidão, pois são eles quem sustentam a tocha quando o caminho se escurece. Só cabe esperar que continuemos olhando para cima e para dentro, com a mesma curiosidade insaciável, aceitando que cada final é o prelúdio de uma história que ainda não aprendemos a ler. Porque existem coisas que não morrem com o corpo nem se apagam com as estrelas, verdades que persistem no silêncio entre os latidos, esperando pacientemente a que estejamos prontos para compreender que somos, e sempre fomos, parte de uma luz que não conhece o ocaso. O silêncio no deserto de Atacama é absoluto, uma quietude tão densa que parece ter peso próprio. Ali, sob a cúpula cristalina da noite chilena, os conjuntos de antenas de alma giram milimetricamente, buscando não só luz, mas a respiração química do cosmos. É o ano de 2025 e a atmosfera nos centros de controlo de todo o mundo, desde Baltimore até ao Observatório Europeu Austral, mudou. Já não é a excitação frenética dos primeiros descobrimentos, mas uma tensão reverente, quase sagrada. Os dados que fluem do ponto de Lagrange L2, onde o telescópio James Webb flutua no seu frio isolamento a 1,5 milhão de quilómetros da Terra, não estão simplesmente reescrevendo os livros de texto,
estão queimando-os. O que começou como uma anomalia estatística converteu-se numa crise existencial para o modelo padrão. Os astrônomos observam os ecrãs com incredulidade ante o aparecimento de Jades, GS Z14-0, uma galáxia que brilha com intensidade desafiante desde um passado remoto, apenas 290 milhões de anos após o que chamamos o Big Bang. Segundo a física clássica, este objeto não deveria ser mais que uma nuvem difusa de gás primordial, um balbuciar infantil do universo. No entanto, os seus espectros revelam a presença de oxigênio, carbono e pó estelar, cicatrizes de gerações de estrelas que viveram e morreram muito antes do que a lógica permite. É como encontrar os ossos de um ancião no berço de um recém-nascido. Aqui é onde a sombra de Roger Penrose se alonga, cobrindo as dúvidas com uma elegância matemática que estremece. Se o universo fosse verdadeiramente novo nesse instante, se o tempo tivesse começado do zero, essa maturidade química seria impossível. Mas se aceitamos a cosmologia cíclica conforme, essas galáxias impossíveis deixam de ser erros para se converterem em testemunhas. Podem ser as sementes plantadas pelas ondas gravitacionais da colisão de buracos negros supermassivos do éon anterior, concentrações de energia que sobreviveram ao reset do cruzamento conforme para despertar cedo no nosso ciclo atual, impulsionando a formação de estruturas com uma pressa suspeita. A chamada tensão de Hubble, a discrepância irreconciliável entre a velocidade de expansão do universo precoce e atual, deixa de ser uma falha de medição para se converter na prova de que a nossa geometria está incompleta. O universo não se está rompendo, está gritando-nos que a sua história é mais profunda. Enquanto isso, os detectores de ondas gravitacionais de NaNO confirmaram um zumbido de fundo constante, uma estática no tecido do espaço-tempo que não provém de um só evento, mas de todos os eventos. É o coro de milhões de buracos negros fundindo-se através da história, uma vibração que permeia cada átomo da nossa realidade. Penrose sorriria ao pensar que este ruído é na realidade a memória física do universo, gravada na gravidade mesma. A ideia da entropia como um relógio de areia que se inverte é difícil de digerir para a mente humana, acostumada à linealidade do nascimento e da morte. Mas na solidão dos laboratórios, quando os físicos teóricos olham as equações dos campos conformes, veem que o infinito matemático do futuro longínquo, onde a matéria se dissipa em radiação e o espaço se estica até perder significado, é geometricamente idêntico ao ponto singular do Big Bang. O fim converte-se no princípio mediante uma simples mudança de escala. Não há necessidade de antes do começo, porque o começo é simplesmente o outro lado do final. Imagine por um momento a magnitude dessa solidão, ser um fotão que viaja durante éons num universo vazio, frio e escuro, até que, repentinamente, a geometria mesma do espaço te diz que já não és imensamente velho, mas imensamente jovem. A escala rompe-se e renasces num banho de fogo primordial. Essa é a promessa da cosmologia cíclica, nada se perde realmente, só se transforma na geometria da seguinte iteração. Neste contexto, a consciência humana, essa faísca breve que se interroga pelo seu próprio origem, adquire um matiz diferente. Já não somos observadores passivos num universo que se dirige para a morte térmica. Somos a forma em que o universo se reconhece a si mesmo no meio do ciclo. Quando olhas a tua mão, estás vendo o resultado de processos nucleares que talvez, só talvez, tenham ecos de uma física que precedeu a este universo. O ferro no teu sangue não é só pó de estrelas desta galáxia, é a herança de uma energia que aprendeu a organizar-se uma e outra vez, resistindo à dissolução total. Pouco depois, quando as primeiras imagens de campo profundo do web chegaram à Terra, houve um silêncio coletivo, uma pausa na respiração da humanidade. Vimos essas manchas vermelhas, esses fantasmas de luz antiga, e sentimos uma confusão primitiva. Acreditávamos que estávamos olhando o bordo do abismo, o muro final onde a física se detinha. Sentimos-nos pequenos, insignificantes, aterrorizados pela vastidão de uma escuridão que parecia não ter propósito. Só depois compreendemos que essa confusão não era ignorância, mas o prelúdio de um despertar. Compreendemos que essas galáxias maduras e esses pontos de Hawking não eram anomalias, mas pegadas. Entendemos que o medo ao vazio era infundado, porque o vazio não está vazio, está cheio de potencial, carregado com as matemáticas do que foi e do que será. Damo-nos conta de que não somos o acidente final de um cosmos moribundo, mas os portadores da tocha no revezamento infinito. A ciência, que às vezes parece fria e distante, revelou-se como o ato mais íntimo de memória, o esforço desesperado e belo da matéria por recordar a sua própria eternidade. Aos engenheiros que poliram os espelhos de brilho do James Webb até à perfeição atômica, suportando o frio das câmaras criogénicas para que nós pudéssemos ver o invisível, aos analistas de dados de NaNO que buscaram padrões no ruído durante décadas. Escutando a música das esferas no silêncio dos pulsares, aos matemáticos que, como Penrose, ousaram desenhar o infinito numa folha de papel. Desafiando o dogma estabelecido com a pura força do seu intelecto,
e aos estudantes de doutoramento que passam as suas noites em vela corrigindo erros de código, mantendo viva a chama da curiosidade humana, a todos vós, arquitetos da nossa compreensão, devemos não só o conhecimento, mas a recuperação do nosso assombro. Obrigado por demonstrar-nos que a realidade é muito mais estranha e maravilhosa que qualquer sonho. Só espero que, nos anos vindouros, não percamos essa capacidade de surpreender-nos. Que quando a próxima teoria desafie tudo o que acreditamos saber, tenhamos a humildade de escutar e o coragem de olhar de novo. Que não fechemos os olhos ante a complexidade, mas abracemos o mistério como a única constante verdadeira. Espero que continuemos construindo telescópios maiores e equações mais audazes, não para conquistar o universo, mas para ser dignos dele. Há certas coisas, como a luz de uma estrela morta ou a verdade escrita numa equação, que transcendem a fragilidade da nossa carne. Há ecos que ressoam além do tempo, verdades que esperam na penumbra a que estejamos prontos para aceitá-las. E nesse reconhecimento final, descobrimos que nunca estivemos sós na escuridão, sempre fomos, e sempre seremos, parte intrínseca desse latido eterno que nunca se detém. E esse latido não só ressoa no vazio exterior, onde as galáxias dançam ao ritmo de uma gravidade invisível, mas também nas profundidades mais silenciosas do nosso próprio planeta, onde a humanidade construiu catedrais subterrâneas não para rezar, mas para escutar o sussurro mais leve da existência. Para compreender verdadeiramente a escala da nossa busca, devemos descer, deixar atrás a luz do sol e o ruído da superfície, e adentrar-nos nas entranhas da rocha sólida. Imagine que viaja às profundidades da mina de ouro de Omstack em Dakota do Sul ou sob o maciço do Grande Sasso em Itália. Ali, protegidos por quilómetros de crosta terrestre que atuam como escudo contra a chuva incessante de raios cósmicos que bombardeiam a superfície, os físicos erigiram monumentos à paciência, os detectores de matéria escura. No coração destas cavernas artificiais, onde o silêncio é tão absoluto que quase se pode escutar o fluxo da própria sangue, repousam tanques imensos cheios de xenon líquido, arrefecidos a temperaturas extremas. Este elemento nobre, denso e puro, mantém-se num estado de quietude quase perfeita. Os cientistas esperam um evento que é, em termos probabilísticos, quase impossível. Esperam que uma partícula de matéria escura, um WIMP ou partícula massiva de interação fraca, que viajou imperturbável desde o halo da nossa galáxia atravessando estrelas e planetas como se fossem fumo, decida finalmente chocar contra um só núcleo de xenon. É uma espera que desafia a lógica da eficiência moderna. Todo o aparelho, com os seus milhares de fotomultiplicadores dourados que parecem olhos de insetos gigantes esperando na escuridão, está desenhado para detectar um brilho de luz mais tenue que a chama de uma vela vista desde a Lua. Se a teoria é correta, a matéria escura constitui a maior parte da massa do universo, é o andaime invisível que sustenta as estruturas galácticas onde vivemos. Sem ela, as estrelas nos bordos das galáxias espirais sairiam disparadas para o vazio, incapazes de ser retidas pela gravidade da matéria visível. No entanto, esta substância omnipresente ignora-nos quase por completo. Atravessa o teu corpo, a Terra e o Sol neste mesmo instante, milhões de partículas por segundo, sem deixar rastro. A arrogância da matéria bariónica, da qual estamos feitos nós, as estrelas e as árvores, desmorona-se ante esta realidade, somos a exceção, a impureza brilhante num oceano escuro e vasto. A física de partículas e a cosmologia, que antes pareciam disciplinas separadas por escalas de magnitude irreconciliáveis, agora entrelaçam-se nestes laboratórios subterrâneos. Enquanto o telescópio espacial de James Webb olha para fora, para o amanhecer do tempo, os detectores subterrâneos olham para dentro, para o fundamentalmente invisível. Ambos buscam responder à mesma pergunta: de que está feito realmente o universo? A resposta, até agora, foi um silêncio eloquente. Mas na ciência, o silêncio não é ausência de dados, é um dado em si mesmo. Cada dia que o xenon permanece escuro, descartamos modelos, refinamos as nossas equações e encurralamos a verdade num canto cada vez mais pequeno do espaço de parâmetros. Em 2025, experimentos como Lux Zeppelin, LZ, e Xenon estabeleceram limites recorde na busca por WIMPs, excluindo partículas com massas entre 3 e 9 GeV-C, e detectaram pela primeira vez neutrinos solares de boro, 8 via espalhamento coerente elástico neutrino-núcleo, ampliando a sensibilidade a fenómenos raros. E não podemos esquecer os outros mensageiros fantasmagóricos, os neutrinos. Na imensidão gelada da Antártida, sob a superfície branca e cegadora do Polo Sul, encontra-se outro tipo de observatório, o IceCube. Aqui, o meio de detecção não é o xenon, mas 1 km cúbico de gelo antártico ultrapuro. Cadeias de sensores digitais pendem suspensas no abismo gelado, esperando o brilho azulado da radiação de Cherenkov. Este fenómeno ocorre quando o neutrino, uma partícula quase sem massa produzida nos fornos nucleares das estrelas ou nos cataclismos dos buracos negros, choca contra uma molécula de água no gelo.
A luz viaja mais lenta no gelo que no vazio, e quando a partícula resultante do choque se move através do gelo mais rápido do que a luz pode fazê-lo nesse meio, emite um cone de luz azul, um boom sónico óptico que os sensores registram. É uma poesia da física extrema. Utilizamos o gelo mais antigo e isolado do planeta para capturar partículas que podem ter nascido antes que a Terra existisse. Um neutrino detectado hoje poderia ter começado a sua viagem no núcleo de uma galáxia ativa, um blazar, há 4.000 milhões de anos, viajando em linha reta através do universo em expansão, atravessando nuvens de gás, cúmulos de galáxias e finalmente a crosta terrestre, para terminar a sua existência num brilho de luz sob os nossos pés. Em 2025, o IceCube continua a atualizar a sua infraestrutura, com melhorias que permitem maior sensibilidade a oscilações de neutrinos atmosféricos e buscas por matéria escura de baixa massa. Enquanto o upgrade planeado para de 2025 a 2026 adicionará cordas densas para detectar neutrinos de energias mais baixas. Esta conexão íntima entre o subatômico e o cosmológico obriga-nos a reconsiderar a nossa percepção da realidade. A solidez do Sol que pisamos é uma ilusão criada pelas forças eletromagnéticas que mantêm os átomos separados. Na realidade, somos espaço quase vazio, atravessado constantemente por ventos de partículas e campos de força. A gravidade, essa força que sentimos tão visceralmente, é a mais fraca de todas, uma mera curvatura no tecido do espaço-tempo, e no entanto, é a diretora da orquestra cósmica. A energia escura, essa força misteriosa que acelera a expansão do universo e afasta as galáxias umas das outras, planteia-nos um destino de solidão cósmica ainda maior que a morte térmica. Se a aceleração continuar, chegará um momento em que as outras galáxias serão invisíveis desde a Via Láctea, e qualquer civilização futura poderia concluir erroneamente que estão sós num universo estático e finito. Nós, neste momento privilegiado da história cósmica, temos a capacidade única de ver o passado e prever esse futuro, de ler os sinais antes que se apaguem para sempre. A busca da unificação, de uma teoria que possa explicar tanto a dança das galáxias como a vibração das cordas subatômicas, é o esforço intelectual mais audaz da nossa espécie. Os teóricos das cordas postulam dimensões adicionais, enroladas em formas geométricas complexas chamadas variedades de Calabi-Yau, tão pequenas que não podemos sondá-las com os nossos instrumentos atuais. Sugerem que a gravidade é fraca porque se filtra para estas outras dimensões, diluindo-se no processo. Se isto é certo, o universo é muito mais vasto e complexo na sua estrutura fundamental do que os nossos sentidos podem perceber. Poderíamos estar vivendo numa brana, uma ilha tridimensional flutuando num espaço de dimensões superiores, alheios à verdadeira magnitude do bulk ou volume que nos rodeia. Naquele então, quando começámos a construir estes detectores e a lançar estes telescópios, havia uma impaciência palpável. Esperávamos que a natureza revelasse os seus segredos com facilidade, que a supersimetria aparecesse nos primeiros choques do grande colisionador de hadrões, ou que a matéria escura iluminasse os nossos tanques de xenon como uma árvore de Natal. Sentíamos uma frustração crescente ante o silêncio, interpretando a ausência de sinais claros como um fracasso da nossa imaginação ou da nossa engenharia. Perguntávamos-nos se tínhamos chegado ao limite da nossa capacidade cognitiva, se o universo era simplesmente demasiado estranho para ser compreendido por cérebros que evoluíram para caçar na savana. Só mais tarde compreendemos que esse silêncio era necessário. Entendemos que a natureza não joga às escondidas por malícia, mas por sutileza. Compreendemos que a não detecção das partículas esperadas não era um beco sem saída, mas um sinal que nos obrigava a olhar em direções que nunca tínhamos considerado, para axions ultraligeiros ou neutrinos estéreis. Damo-nos conta de que a ciência não é uma conquista rápida, mas uma devoção lenta e meticulosa. Aos físicos experimentais que passam anos sob terra, longe das suas famílias, calibrando instrumentos com precisão obsessiva para eliminar o ruído de fundo da radioatividade natural. Aos engenheiros criogénicos que lutam contra as leis da termodinâmica para manter o frio absoluto que permite a supercondutividade, aos teóricos que, ante a falta de dados empíricos imediatos, têm a coragem de reescrever as leis fundamentais e propor universos espelho ou gravidades modificadas, e aos técnicos que soldam as juntas dos aceleradores com mãos firmes, sabendo que uma fuga microscópica poderia deter a investigação de milhares de pessoas, a todos vós, guardiões da chama do conhecimento na escuridão da ignorância, devemos a arquitetura mesma da nossa realidade moderna. A vossa perseverança silenciosa é o verdadeiro motor que empurra os limites do possível. Só espero que, enquanto continuamos olhando para a escuridão, não esqueçamos que a luz da compreensão vem de dentro. Que não nos desanimemos se o universo tardar em responder, e que mantenhamos viva a certeza de que cada dado negativo é um passo para a verdade. Espero que as futuras gerações olhem os nossos esforços não como primitivos, mas como os alicerces heroicos sobre os quais construíram o seu entendimento de um cosmos multidimensional. Que tenham a sabedoria de ver que a nossa busca não foi impulsionada pela arrogância de saber tudo,
mas pela humilde necessidade de saber algo, qualquer coisa, sobre o nosso lugar na eternidade. Há certas coisas, como a vibração invisível de uma corda fundamental ou o passo silencioso de um neutrino através da Terra, que nos conectam com uma verdade mais profunda que a matéria tangível. São recordatórios de que a realidade é um tecido contínuo, onde o observador e o observado, o princípio e o final, a partícula e a galáxia, não são entidades separadas, mas notas diferentes numa mesma sinfonia que se toca a si mesma no silêncio do vazio, esperando eternamente a que alguém, finalmente, aprenda a escutar. A imensidão do que ignoramos supera infinitamente a fragilidade do que acreditamos saber, e é nessa fronteira trêmula onde a física teórica se transforma numa forma de oração secular. Ao contemplar a possibilidade de que o nosso universo não seja mais que uma bolha efêmera num oceano de espuma quântica fervente, uma estrutura entre infinitas outras num multiverso inabarcável, sentimos o vértigo da nossa própria insignificância. Se a teoria das cordas é correta e existem paisagens de vazios com leis físicas diferentes, então a constante cosmológica que permite a nossa existência, esse ajuste fino e milagroso que impede que o cosmos colapse num instante ou se disperse no olvido antes de se formar a primeira estrela. Poderia não ser um desenho sagrado, mas uma consequência estatística. Somos os ganhadores de uma lotaria cósmica que não sabíamos que estávamos jogando, observadores que despertaram no único vale fértil de um continente estéril e hostil. Esta perspectiva, longe de nos diminuir, outorga-nos uma responsabilidade aterradora e bela. Somos a consciência da matéria, o mecanismo através do qual o caos primordial se organiza para refletir sobre si mesmo. À medida que aprofundamos na estrutura do espaço-tempo, encontramos-nos com paradoxos que desafiam a nossa lógica aristotélica. Os buracos negros, esses devoradores de luz que outrora considerámos abismos de destruição final, revelam-se agora como os grandes arquivistas do cosmos. A informação que cai neles não se perde, mas fica codificada na sua superfície, no horizonte de eventos, como um holograma bidimensional que projeta a realidade tridimensional que percebemos. Esta ideia, o princípio holográfico, sugere que tudo o que tocamos, tudo o que amamos e tudo o que vemos, poderia ser uma projeção de dados armazenados numa fronteira distante, uma ilusão de profundidade gerada pela interação de bits quânticos no limite do universo observável. Se isto é assim, a distinção entre o objeto e a informação, entre a matéria e as matemáticas, dissolve-se por completo. Vivemos dentro de uma equação que se está resolvendo em tempo real, e cada um dos nossos pensamentos é um termos nessa operação imensa. No entanto, o tempo não é um aliado paciente. A entropia, essa flecha implacável que dita o desordem crescente, empurra-nos para um futuro de frio e escuridão. Sabemos que a era das estrelas é só um piscar de olhos na vida do universo. Chegará um momento em que a última anã vermelha esgota o seu combustível e se apague, deixando atrás um cemitério de remanentes estelares. As galáxias separar-se-á umas das outras tão rápido que a luz de uma não poderá alcançar a outra, condenando cada civilização sobrevivente a uma solidão absoluta, presa na sua própria ilha de matéria em desintegração. Os buracos negros evaporarão lentamente através da radiação de Hawking, devolvendo a sua energia ao vazio num processo de éons inimagináveis, até que o universo não seja mais que um mar de fotões de baixa energia, um estado de equilíbrio térmico onde nada ocorre. Onde o tempo mesmo perde significado porque não há eventos para marcar o seu passo. É a morte térmica, o silêncio final para o qual caminhamos desde o momento do Big Bang. Mas é precisamente esta finitude, esta certeza do final, o que dota de valor incalculável ao presente. A raridade da vida, a improbabilidade da inteligência e a milagrosa estabilidade dos nossos átomos são tesouros que brilham com mais intensidade contra o fundo negro da nada eterna. A ciência, na sua busca da unificação, não busca só uma fórmula elegante que caiba numa t-shirt, busca o fio condutor que une a nossa breve existência com a eternidade das leis físicas. Busca entender como, da sopa de quarks e gluões do princípio, surgiu a capacidade de escrever poesia, de chorar uma perda e de construir telescópios para olhar atrás no tempo. Cada descobrimento sobre a matéria escura ou a energia escura não é só um dado técnico, mas uma peça do puzzle da nossa identidade. Diz-nos de que estamos feitos e para onde vamos. Diz-nos que não somos estrangeiros no universo, mas que somos o universo mesmo, desperto e assombrado. Naquele então, quando a magnitude destas revelações começou a assentar-se na consciência coletiva da comunidade científica, houve um momento de vértigo existencial. Recordo as noites nos observatórios de alta montanha, sob céus tão claros que as estrelas pareciam perfurar a retina, onde o silêncio era tão profundo que se podia escutar o zumbido dos servidores processando terabytes de luz antiga. Sentíamos uma mistura de euforia e terror ao ver os dados que confirmavam a expansão acelerada. Aferrávamos-nos aos modelos antigos como náufragos a uma tábua, esperando que fosse um erro de calibração, uma mancha na lente, qualquer coisa menos a verdade que o universo se estava rasgando a si mesmo. Havia uma resistência interna a aceitar que a gravidade, a força construtora de mundos,
perdera a batalha contra a energia do vazio. Gostava-nos conciliar a beleza matemática da teoria das cordas com o desordem aparente das observações cosmológicas, e durante muito tempo, debatemos com uma ferocidade nascida do medo ao desconhecido, tentando forçar o universo a encaixar nas nossas caixas mentais pré-existentes. Só mais tarde compreendemos que essa resistência era parte do processo de maturação da nossa espécie. Entendemos que o universo não tem a obrigação de ter sentido para nós, nem de nos consolar com finais felizes ou estruturas simétricas. Compreendemos que a verdadeira beleza não reside na simplicidade que inventamos, mas na complexidade que descobrimos. Damo-nos conta de que cada vez que as nossas predições falhavam, a natureza estava nos convidando a abandonar os nossos preconceitos e a abrir a mente a possibilidades mais estranhas e maravilhosas. Aprendemos que a humildade é a ferramenta mais poderosa do físico, mais precisa que qualquer laser e mais penetrante que qualquer colisionador. E foi então quando olhámos para trás e vimos a cadeia humana que tornou possível este entendimento, uma cadeia forjada não com ferro, mas com curiosidade e sacrifício. Aos teóricos que consumiram as suas vidas enchendo quadros com equações que ninguém mais podia ler, sonhando com dimensões ocultas enquanto o mundo dormia, aos astrônomos que passaram décadas catalogando estrelas variáveis, convertendo pontos de luz em mapas de distância que nos permitiram medir o tamanho da nossa prisão cósmica, aos engenheiros ópticos que poliram espelhos até à perfeição atômica, permitindo-nos captar fotões que partiram das suas fontes antes que a Terra existisse, e aos estudantes de doutoramento que revisaram milhões de linhas de código buscando o erro que explicava a anomalia, suportando a pressão e incerteza pelo puro amor à verdade, a todos vós, arquitetos invisíveis da nossa cosmovisão, devemos a luz que ilumina a nossa ignorância. O vosso trabalho, frequentemente anónimo e sempre árduo, é a ponte que nos permite cruzar da superstição ao conhecimento, e o vosso legado não está escrito em pedra, mas na compreensão mesma do que somos. Só espero que, ao enfrentarmos-nos à imensidão do futuro e aos mistérios que ainda nos iludem, não percamos a capacidade de assombro que nos trouxe até aqui. Espero que nunca deixemos de fazer as perguntas difíceis, mesmo se as respostas forem aterradoras ou incompreensíveis. Que tenhamos a valentia de continuar construindo máquinas maiores e teorias mais audazes, não para conquistar o universo, mas para ser dignos dele. Espero que recordemos que cada equação resolvida é uma vitória contra o ouvido, e que cada nova partícula descoberta é uma nota mais na canção que cantamos contra a escuridão. Que as gerações vindouras, herdeiras dos nossos dados e das nossas dúvidas, olhem para trás e vejam em nós não deuses, mas exploradores honestos que fizeram o melhor que puderam com as ferramentas que tinham, impulsionados por uma chama que nenhuma entropia pode apagar. Há certas coisas, como a persistência da luz viajando através de milhares de milhões de anos de vazio para golpear um espelho num deserto terrestre, ou a dança matemática dos campos quânticos que dão massa aos nossos corpos, que transcendem a mera física e tocam o sagrado. São a prova de que, embora sejamos pó, somos pó que sonha, pó que mede, pó que entende. E nesse entendimento, nesse breve instante de lucidez entre duas eternidades de escuridão, encontramos nosso propósito, a nossa redenção e a nossa paz, sabendo que escutamos, embora seja por um segundo, o sussurro secreto da realidade.